Boa noite, meu querido, boa noite, meus amigos. Um abraço, Mário, Luiz Cláudio. Muito obrigado hoje, mais uma vez, em nome do Centro, pelo convite em poder falar em nome do Cristo, em nome de Deus. Hoje a gente vai trazer um tema bastante importante, né, que é a fé que transporta montanhas. Essa força, né, que a gente traz dentro da gente, que quando muitas vezes não buscamos as certezas de vivê-la, a gente termina titubeando um pouco na vida. Então, quero desejar as boas-vindas a todos, né? Betânia, Lenice, Janete, muito obrigado por estar conosco nessa noite, né, trazendo um pouco de conhecimento e falando um pouco daquilo e dos exemplos que Jesus nos deixou para a vida, né? E antes de mais nada, como todo trabalho espírita se inicia com uma oração, quero convidá-los a refletir um pouco através da oração, através do pensamento elevado a Deus, em busca de Deus, em busca do Cristo. Então, eu venho convidá-los para se deleitar nessa música que eu estou colocando de fundo, para que a gente possa orarmos juntos a Deus. Quem quiser, fique à vontade de fechar seus olhos, busque a imagem do Cristo, alegre, sorrindo, nos incentivando para a vida, nos incentivando ao amor, nos direcionando além das nossas possibilidades, porque podemos muito mais, assim como Ele mesmo já dizia. Rogamos a Ti, Senhor da vida, Deus, Pai de misericórdia, de infinita bondade, as Tuas bênçãos, a Tua proteção. Rogamos a Ti a Tua resignação. Mostra-nos o caminho que devemos percorrer, mesmo que entre pedras e espinhos possamos nossa alma sobreviver. Senhor da vida, a Ti agradecemos pela oportunidade de poder estar aqui, usando da nossa palavra, usando um pouco daquilo que buscamos conhecer para transmitir aos nossos irmãos e aqueles que no futuro escutarão, assistirão, buscando um pouco de alento, um pouco de conhecimento, dentro da pequenina possibilidade que podemos fazer, pois sabemos o quão somos pequenos ainda, Senhor. Jesus amado, que eu possa ser o meio de transmitir as Tuas palavras, o meio que eu possa tocar um coração que seja, um coração que precise de escutar sobre a fé. Senhor Jesus, a Ti entrego o meu espírito, a minha mente, o meu sentimento, para que através deles Tu fale através de mim. Obrigado, Senhor, obrigado e obrigado. Então, meus queridos, boa noite mais uma vez. Muito obrigado por estarmos juntos, né, nessa noite de domingo, né, dia 30 de maio, onde a gente vai falar um pouco sobre fé, onde a gente vai desenrolar um pouco as coisas, né, que Jesus falou, que a história trouxe, o que Kardec nos fala, o que Emmanuel nos fala, que é a fé transporta montanhas. Mas antes de mais nada, eu queria trazer um momento de emoção, um momento de deleite musical. Todos sabem que eu uso a música para levar o Evangelho do Cristo também.
E a música ela tem essa força de fazer com que você se eleve e se direcione a um lugar bom, a um bom momento de sentimento bom. Eu queria trazer uma canção que fala sobre Deus, sobre os detalhes de Deus, o que Ele vem nos trazer como um momento de muitas vezes somos compelidos a enxergar a vida. Muitas vezes esperamos um milagre acontecer, esperamos algo extraordinário se fazer, mas Deus age de forma tão sutil. Deus acampa anjos no teu caminho. Não espere algo do outro mundo chegar até você. Pessoas são portos seguros, meu amigo, pode crer. Deus as usam para te ajudar. Seja paciente, é saber esperar. Pode acreditar, a hora vai chegar. Deus e seu imenso amor, Deus na sua infinita paz, Deus te alivia a dor, oh, Deus te traz o melhor. Tenha coragem de acreditar e esperar em Deus. A vida é isso, né? Essa canção, ela fala muito do tempo, né? De saber, de conseguir, de poder esperar o tempo de Deus. É dia da gente vivenciar dia após dia, onde muitas vezes queremos que algo extraordinário aconteça na nossa vida, algo do outro mundo surja em nossa vida. E na verdade as coisas estão nas coisas simples. As sutilezas de Deus vêm nas coisas simples. Então eu queria trazer um pouco daquilo que a gente buscou, né, de conhecimento, de ensinamento, sobre o que é o desvendar da fé, né? E a fé, como eu falei no início, essa força, né, essa força que é intrínseca ao Espírito, essa força que vem nos direcionar a Deus, ainda de forma pequena, de forma titubiosa, mas aos poucos a gente começa a desenrolar, a gente começa a entender o quão é importante a fortaleza da nossa fé. E a vida, ela traz possibilidades desse crescimento. Na verdade, a fé, ela é uma construção. E antes de mais nada, eu queria começar o nosso bate-papo te perguntando: como anda a sua fé? Como você tem enxergado as coisas da vida, mesmo diante das dificuldades? Como anda a sua fé? A vida vem trazer a cada esquina que a gente passa na nossa jornada
física e espiritual, as esquinas das surpresas, né, onde as dificuldades surgem a cada dia, surgem de forma inesperada e a gente muitas vezes perdemos o sentido da fé. Nós deixamos momentaneamente de acreditar nas possibilidades de Deus. Achamos que Deus não está tão presente ali, porque quando a gente é cometido pela dor ou pelas incertezas, a gente momentaneamente titubia a nossa fé. E quando eu falo momentaneamente, porque tudo é momento, tudo é passageiro. E aí eu volto a perguntar, como anda a sua fé? Como é que você tem encarado as coisas da vida? Como você tem encarado as coisas do Espírito? Como você tem construído a sua fé diante de Deus, do Cristo e de você mesmo? Né? Mas aí a gente vai voltar um pouco lá atrás, falar um pouco de como a fé vem através do tempo e a sua etimologia, que vem lá no hebraico, quer dizer confirmar aquilo que está escrito. A palavra fé tem origem no grego pistia, que indica a noção de acreditar, convicção. E no latim, fides, que remete para uma atitude de fidelidade. E aí eu queria chamar a atenção para 3 palavras na etimologia do hebraico, do grego e do latim, que é, no hebraico, a confirmação, no grego, a convicção e no latim, a fidelidade. Né? Então a fé, ela está o tempo todo a nos confirmar a certeza daquilo que temos, porque a gente não consegue ver nem palpar a fé. Ela é intangível, ela é impalpável. Na verdade, ela está intrínseca no Espírito. Né? Quando Deus nos cria, a fé ela está lá guardadinha na possibilidade da gente desenvolvê-la, fazê-la crescê-la. Né? Então, o que é fé? A fé é a adesão de forma incondicional a uma hipótese que a pessoa passa a considerar como sendo uma verdade sem qualquer tipo de prova, ou critério objetivo de verificação, pela absoluta confiança que se deposita nesta ideia ou fonte de transmissão. Ou seja, a gente acredita sem nenhum questionamento, sem nenhuma verificação, até científica, assim a gente pode dizer também. E a fé acompanha a absoluta abstinência de dúvida pelo antagonismo, ou seja, pelo contrário, inerente à natureza desses fenômenos, até a gente pode chamar de psicológicos também, e da lógica conceitual que é a fé. Ou seja, é impossível duvidar e ter fé ao mesmo tempo. Ou a gente acredita ou não acredita. E aí a gente vem destacar alguns pontos, né, dessa fala, que é adesão de forma incondicional, sem qualquer tipo de prova ou critério objetivo de verificação, absoluta abstinência de dúvida pelo antagonismo. Quando a gente acredita em algo, a gente tem a plena certeza do porvir daquilo, é a fé no futuro. E então, Emmanuel, no livro Consolador, na pergunta 354, diz o seguinte: poder-se-á definir o que é ter fé? E Emmanuel responde o seguinte: ter fé é guardar no coração a luminosa certeza em Deus, certeza que ultrapassou o âmbito da crença religiosa, ou seja, aquilo que as religiões nos ensinaram, definiram como fé, que apenas a recebemos de Deus. E aí a gente pergunta, mas onde é que está essa fé? Nos momentos, quando a gente ganha, simplesmente ganha, não é algo o que não é algo conquistado, se vai também. Ou a gente também não cuida como um filho, por exemplo.
E Emmanuel continua: fazendo o coração repousar numa energia constante de realização divina da personalidade. Ou seja, a personalidade a gente cria, a gente desenvolve, a gente cuida, a gente molda conforme o decorrer da vida. E assim é a fé. A gente vai moldando, crescendo, desenvolvendo-a à medida que o tempo vai passando, conforme a gente vai vivendo e construindo o nosso manancial de conhecimentos, pensamentos e certezas. Conseguir a fé é alcançar a possibilidade de não mais dizer eu creio, ou seja, eu apenas creio, mas afirmar eu sei. Por que eu sei? Por que a minha fé em tal ou qual coisa? Por que a minha fé no Cristo? Por que a minha fé em Deus? Por que a minha fé no ser humano? O ser humano da boa vontade, a boa fé dos homens. Então, com o passar do tempo e o mundo ao qual a gente está hoje, as incertezas da vida nos faz até refletir um pouco mais na boa fé do ser humano. São tantas incertezas que a gente termina se perdendo um pouco em acreditar, em querer realmente dar a confiança, dar a fidelidade. E a gente vê muitas vezes aquela frase, né? Deus é fiel. Né? A gente volta um pouquinho lá no início, né, da nossa fala, quando do latim fides fala sobre fidelidade. Então, o que é essa fidelidade? O que é essa certeza, esse relacionamento? Porque quando eu sou fiel a alguém, eu sou fiel àquela pessoa, eu tenho uma fidelidade àquela pessoa. Né? Então, qual tipo de relacionamento eu quero construir com aquela pessoa? Será que com Deus também não seria a mesma coisa? A nossa relação com Deus. O que é que a gente espera de Deus? Que Deus seja fiel a nós, que Deus nos dê aquilo que necessitamos, assim como um relacionamento conjugal, por exemplo, a gente espera que o outro haja conforme aquilo que pensamos, mas muitas vezes o outro não tem as possibilidades que nós almejamos. Daí é o ponto onde nós devemos ser fiéis àquilo que acreditamos. Né? O outro é essa parceria, essa troca de vai e vem, é aquela questão de pista de mão dupla, via de mão dupla, né? Onde eu dou, me entrego da mesma forma que o outro se entrega a mim. E a gente vai construindo ao longo do tempo um alicerce forte, onde a gente constrói a nossa relação, onde eu me dou ao outro e o outro se dá a mim também, onde a gente tem a boa vontade, a boa fé de estar com o outro e de fazer pelo outro aquilo que queremos que façamos a nós. Mas será que Deus espera por nós? Não. Deus, Ele apenas nos dá conforme aquilo que necessitamos. Deus, Ele faz com que as coisas da vida ela venha conforme a nossa necessidade, mas muitas vezes nós perdemos a fé porque as coisas de Deus não acontecem no tempo em que esperamos. E assim como dizia a música Detalhes de Deus, que fala que não espere algo do outro mundo chegar até você. Ou seja, o que é algo do outro mundo? Algo que está fora da terra, algo incomum, algo que a gente ainda não conhece. Né? Então, Deus vem nas simples coisas trazer para a gente o que é essa coisa que a gente necessita para desenvolver a nossa fé. E aí a gente vem para a ideia das religiões tradicionais, quando elas dizem o seguinte: a fé é uma dádiva dos céus, ou seja, eu não adquiro pelo meu esforço, eu simplesmente ganho. Que adquirimos pela certeza firmada na palavra de Deus, contida nas Escrituras. Ou seja,
se eu seguir fielmente as Escrituras Sagradas, a Bíblia, eu simplesmente recebo de Deus a fé de forma gratuita. Ou seja, sem esforço algum, eu ganho, aliás, a minha fé como um presente de Deus. É um dom que provém do Espírito Santo e constitui, juntamente com a diversidade de todos os outros dons, a própria alma e vida da igreja. Ou seja, então, se eu acredito na palavra de Deus, conforme a igreja diz e direciona, ali eu vivo a minha fé. Então, a minha fé está no receber de Deus de forma gratuita e na crença à igreja. E o que é o poder da fé? A fé, ela se constitui um sentimento onde você vai buscar essa força. Claro que dentro de um conhecimento, de um desenrolar de um conhecimento, para você ter certeza daquilo em que você acredita. Não é simplesmente, como nós espíritas falamos, a fé cega. E aí eu queria trazer uma história narrada na Bíblia, em Mateus capítulo 17, do versículo 14 ao 20, que conta a história de um homem que traz o seu filho ao Cristo. E quando ele veio ao encontro do povo, um homem se lhe aproximou e, lançando-se de joelhos aos seus pés, disse: Senhor, tem piedade do meu filho, que é lunático e sofre muito, pois cai muitas vezes no fogo e muitas vezes na água. Apresentei-o aos teus discípulos, mas eles não puderam curar. Jesus respondeu, dizendo: Ó raça incrédula e depravada, até quando estarei convosco? Até quando vos sofrerei? Trazei-me aqui esse menino. E tendo Jesus ameaçado o demônio, este saiu do menino, que no mesmo instante ficou são. Os discípulos vieram então ter com Jesus em particular e perguntaram-lhe: Por que não podemos nós outros expulsar esse demônio? Respondeu-lhe Jesus: Por causa da vossa incredulidade. Pois em verdade vos digo, se tivesseis a fé do tamanho de um grão de mostarda, direis a esta montanha: transporta-te daí para ali, e ela se transportaria, e nada vos seria impossível. Quando a gente desmiuça nessa história, nesse momento em que o Cristo expulsa aquele demônio, a gente pega alguns pontos interessantes. Primeiramente, quando Jesus expulsa aquele demônio, a gente sabe que ali havia um espírito obsessor, que acompanhava aquele jovem e que, na verdade, não era apenas uma obsessão, na verdade estava até em um estado de possessão, porque quando ele fala que o meu filho é lunático e sofre muito, pois cai muitas vezes no fogo e muitas vezes na água, então, ou seja, o espírito, aquele espírito que estava acompanhando aquele jovem já estava ali dominando, inclusive, o corpo físico daquele jovem. Então era um estado de manipulação espiritual. Não vou entrar em detalhe desse ponto porque não é o tema em foco. E aí o pai diz a Jesus: eu apresentei meu filho aos teus discípulos e eles não puderam curar. E aí Jesus, ali de certa forma até decepcionado com os apóstolos, fala assim: ó raça incrédula, e depravada, até quando estarei convosco? Até quando vos sofrerei? Ou seja, a gente sofre pela nossa própria incredulidade, a gente sofre pela nossa falta de fé, porque quando Jesus vem e diz assim: vós sois deuses, podeis fazer aquilo que fiz e muito mais. Ou seja, se Jesus, que é Jesus, nos diz que nós podemos fazer muito mais daquilo que Ele fez, é porque Ele sabe da nossa potencialidade. Nós somos capazes de fazer coisas extraordinárias em que ainda a ciência não descobriu, porque
os entraves das coisas espirituais ainda estão ali. Quando a ciência passar a descobrir esses pontos, quando a gente desenvolver o nosso potencial como espírito, quando a gente começar a se desmaterializar no sentido espiritual, nós vamos sim construir e adquirir novas possibilidades. Né? A gente vê quantos feitos Jesus fez ao longo da sua jornada aqui na Terra, quando ele chegava e curava um paralítico, curava um cego, curava aquela mulher que sofria há 12 anos de sangramento contínuo. Né? Então, ao tocar na sua veste, Jesus sente alguém tirar uma virtude. Você imagina o que é para um espírito do grau de Jesus Cristo apenas sentir aquela sensação com apenas um toque em sua veste, no meio da multidão. Ou seja, ele sentiu dentre aquela toda multidão alguém com um sentimento totalmente transparente, um sentimento totalmente verdadeiro. A fé daquela mulher é que fez com que ela tocasse em Jesus. Ela não tocou nele fisicamente, tocou na veste dele. Ou seja, Jesus emanava essa energia, aquela áurea ao redor dele, onde quem se aproximava sentia. Alguns falam que, inclusive, Chico Xavier também tinha essa áurea poderosa que, quando se aproximava dele, se emocionava muito. Né? Existem alguns relatos, né, de alguns companheiros espíritas que falam nessa aproximação. E você imagina, se Chico Xavier tinha aquela grandeza de espírito, imagina o Cristo, que aonde ele passava, a sua áurea saía arrastando multidões, e aquela mulher, naquele momento de sofrimento, pois não aguentava mais estar naquela situação onde por 12 anos o sangramento contínuo se fazia no seu corpo físico. Ou seja, ela menstruava durante 12 anos consecutivos. E aí Jesus olha para ela com aquele olhar carinhoso, com aquele olhar de pai, com aquela ternura que ele tinha no olhar, e diz: minha filha, tua fé te curou. Né? Ou seja, em momento algum, Jesus chegou para ela e disse assim: eu te curei. Isso aqui é o mais interessante, né, em Jesus. A forma com que ele fazia com que você crescesse. A forma com que ele te tocava e falava com a sua voz suave e fazia com que você se sentisse grande, mas não no sentido de orgulho, mas no sentido de te impulsionar a fazer mais. Porque quando alguém faz o bem, ele demonstra, ele emana essa energia, né, positiva, e a gente termina se contagiando com aquilo. Né? Quando Jesus curou o cego, quando Jesus curou o paralítico, ele sempre falava: vai, que a tua fé te curou. Né? E a gente ainda está preso a essas montanhas. A gente ainda continua trazendo em si o peso das montanhas que são as dificuldades da nossa vida, que é a má vontade, o orgulho, o interesse material, as paixões orgulhosas, não falo de relacionamento homem-mulher, a cegueira do fanatismo e o egoísmo. Né? Em um livro em Evangelho segundo o Espiritismo, os espíritos falam que o orgulho e o egoísmo são as verdadeiras chagas da humanidade. Né? A partir do momento em que eu tenho meu orgulho, eu não consigo crescer. Se eu sou um homem orgulhoso, eu não consigo aceitar a palavra do Cristo. Eu não consigo vivenciar a humildade que o Cristo nos ensina, porque eu tenho orgulho em mim, eu tenho a plena certeza que eu sou, eu sei e eu faço acontecer. Então é preciso que a gente se desvincule aos poucos, porque a fé não é simplesmente o acreditar, é saber, como disse Emmanuel,
né? Eu creio, eu não mais creio, agora eu sei. Eu sei por que eu acredito. Eu sei porque a minha fé em Deus, ela é intrínseca em mim. Ela está inerente ao meu espírito, né? Porque basta apenas a gente desenvolver isso. Basta apenas a gente entender e buscar entender isso, né? É deixar a má vontade de lado, deixar o orgulho que nos arrasta para baixo, é deixar de lado um pouco o interesse material. Não estou dizendo que as coisas materiais não se fazem necessárias, que elas são necessárias, senão a gente não reencarnaria, né? Senão não teria esse corpo para eu poder desenvolver as minhas questões espirituais, para eu poder fazer-me crescer. Eu preciso das coisas materiais, eu preciso do dinheiro, eu preciso de um trabalho físico para poder ganhar o meu pão de cada dia. Eu preciso ter o meu lar, minha casa física para eu poder morar e poder habitar com minha família. Então, as paixões orgulhosas são aquelas que a gente se entrega às questões materiais das coisas. A cegueira do fanatismo, o fanatismo é onde leva o homem à sua queda moral, né? Porque ele apenas acredita naquilo e ponto, né? Ele não consegue enxergar além daquilo que ele acredita. E, para finalizar, essas montanhas, o orgulho, aliás, o egoísmo, onde aquilo que queremos, apenas queremos para a gente, né? A gente não se abre, né, nas possibilidades da vida em poder ajudar o próximo, porque a fé também é ação, né? E aí, o que a fé sincera ela traz? A confiança, a certeza em si mesmo, a calma, a lucidez, a inteligência, a compreensão das coisas, que é sinal de força e humildade. Já dizia Paulo, né, o apóstolo Paulo, diz que a fé é calma, né? Então, Jesus, quando diz, no mundo tereis tribulações, mas tenha fé, tenha calma, que eu venci o mundo. Então, quando a gente acredita nessa e tem a certeza da fé no futuro, da fé em Deus, da fé nas palavras do Cristo, a gente tem a plena certeza, a plena confiança, a plena fidelidade, lembra lá atrás, dessa relação com Cristo. A partir do momento que o nosso cônjuge, por exemplo, nos diz: eu te amo, eu vou estar com você para o que der e vier, ao teu lado, buscando, fazendo crescer, a gente acredita, a gente deposita a nossa fé no outro. Assim são as palavras do Cristo, né? Jesus, quando veio nos trazer há mais de 2000 anos aquelas palavras, aqueles ensinamentos, aqueles exemplos, ele nos veio trazer conceitos de vida em abundância, para que a gente possa buscar desenvolver, fazer com que esse sentimento, essa certeza que é a fé, ela cresça aos pouquinhos e chegue a um ponto onde ela passa a fazer parte intrínseca e definitiva das nossas ações e pensamentos. Então, a vida é isso. Mas como é que Jesus usava essa força, né, que tanto ele tinha? Jesus, a gente sabe que, como o maior espírito que teve aqui na Terra, ele tinha conhecimento das coisas da matemática, da física, da química, então ele sabia manipular. Já diz Emmanuel, no livro A Caminho da Luz, que Jesus foi um dos espíritos que contribuiu na construção da Terra. Imagina o tempo de vida da Terra e a vida de Jesus. Se Jesus foi um dos construtores da Terra, conforme Emmanuel no livro A Caminho da Luz, imagina a idade espiritual de Jesus, o quanto ele já era evoluído naquela época e quando ele esteve aqui na Terra. E Jesus, ele sabia manipular muito bem as energias. Ele sabia exatamente o ponto onde aquele a quem ele tratava
ele sabia onde chegar, qual era o ponto daquilo ali. Então Jesus apenas olhava e refletia a sua energia através do magnetismo e através das suas mãos ele curava. Mas em momento nenhum, olha o exemplo de humildade, em momento nenhum Jesus falou para aquele que ele curou: eu te curei, vai e segue. Porque Jesus estaria deixando de ser humilde e deixaria a impossibilidade de dar um grande ensinamento para aquele que ele curou, que é direcionar aquele espírito à força da fé. Vai, que a tua fé te curou. Isso é esplendoroso, porque muitas vezes a gente acha que o fato de estar aqui falando para algumas pessoas, ou falando para multidões, ou cantando para multidões, ou cantando para algumas pessoas, é um momento de engrandecimento, mas pelo contrário, é um momento de responsabilidade. Vocês não imaginam, muitos aqui que estão nesse bate-papo fazem palestras, já falam para pessoas, já falam para multidões. E sabem o quanto a responsabilidade se faz quando a gente assume esse trabalho. A gente tem que ter a certeza daquilo que vamos falar, buscar o conhecimento baseado naquilo que acreditamos, que é a doutrina espírita, para que a gente não fale coisas e essas coisas possam atingir de forma equivocada o coração das pessoas. Porque aquilo que ensinamos representa o reflexo daquilo que somos. A gente busca conhecimento, busca aprendizado, busca desenrolar as entrelinhas das palavras, dos ensinamentos, mas primeiramente aquilo que somos os primeiros a ser atingidos. Que diz as pesquisas que nós aprendemos 90% daquilo que aprendemos, nós aprendemos falando e ensinando as pessoas. E é quando a palavra fala: não deixeis o candeeiro embaixo do alqueire, a luz embaixo do alqueire, né? Aquilo que buscais, levai às pessoas, fazei com que as pessoas tenham esse conhecimento, fazer com que as pessoas se deleitem nesse conhecimento. Isso é fé, porque eu acredito nisso. A partir do momento em que eu uso a minha música para tocar os corações, eu tenho fé na música, eu tenho fé naquilo que eu faço. Porque por trás de tudo isso existe uma certeza espiritual ao qual eu acredito, ao qual eu tenho plena certeza e tenho convicção daquilo. Mas como é que eu construí isso? Foi de uma hora para outra? Não. Eu busquei através de observação, de ensinamentos, de conversas com amigos espirituais, de exemplos e de tantas vivências e momentos que aconteceram. Então eu vim construindo essa fé nesse trabalho dessa forma, né? E aí você vem quando Pedro, né, Jesus usou Pedro como um grande exemplo, e Pedro foi um grande exemplo para nós desse desenvolvimento da fé ao longo da vida dele, né? Quando Pedro lá atrás fala a Jesus: Senhor, estarei contigo até o fim da minha vida. Pedro, tu estarás comigo? E Jesus pergunta 3 vezes: sim, mestre, estarei contigo. E aí um dia Jesus fala assim: Pedro, tu me negarás 3 vezes antes que o galo cante. E quando Jesus é preso, Pedro é questionado se ele conhece Jesus, e Pedro simplesmente nega Jesus por 3 vezes aos soldados. E aí, quando Pedro é descoberto, depois que Jesus vai embora, e lá na frente, com o passar do tempo, Pedro é descoberto, e aí Pedro se reconhece pela falta de fé que ele teve durante aqueles longos anos com Cristo, e
Pedro lá na frente, quando ele é descoberto, ele vai ser crucificado e ele diz: não, eu não sou digno de ser morto como meu mestre, crucificado. E aí é quando ele pede para ser crucificado de cabeça para baixo, como forma de um reconhecimento ao Cristo, um pedido de perdão para ele mesmo, não para o Cristo, porque o Cristo sabia das limitações de Pedro. Mas aí Pedro se reconhece inferior e não digno de poder estar, de ser morto como Jesus morreu. E aí ele pede para ser enterrado, ser morto de cabeça para baixo. E esse magnetismo que Jesus tanto utilizava, que também nós podemos utilizar, no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 19, página 301, Kardec diz o seguinte: o poder da fé se demonstra de modo direto e especial na ação magnética. Por seu intermédio, o homem atua sobre o fluido, agente universal, modifica-lhe as qualidades e lhe dá uma impulsão, por assim dizer, irresistível. Daí decorre que aquele que a um grande poder fluídico normal junta ardente fé, pode, só pelas forças da sua vontade, dirigida para o bem, operar esses singulares fenômenos de cura e outros, tidos antigamente por prodígios, milagres, mas que não passam de efeito de uma lei natural. Ou seja, quando Jesus curava, ele usava o poder do magnetismo. Ele utilizava suas mãos, assim como nós utilizamos nas aplicações de passe magnético, e onde, se utilizarmos o nosso pensamento, a nossa vontade, nós manipularmos aquela energia que é esse poder fluídico que está conosco, a gente pode direcionar alguém, e essa força, essa vontade que você emana com o propósito do bem, você consegue atingir aquelas pessoas. A gente sabe muito bem o quanto a gente consegue manipular a água para que as pessoas bebam a água fluidificada e aquela água ajude no seu melhoramento físico. Não só o espiritual, porque o espiritual a gente se modifica através do conhecimento, através das buscas, da leitura, do desenrolar da vida que vem como exemplos para nós. Mas o conhecimento da fé raciocinada leva ao conhecimento da gente conseguir manipular essa força, ao qual dizia Jesus lá atrás: vós sois deuses, podeis fazer aquilo que faço e muito mais. Então Jesus sabia que no futuro esse mistério, esses milagres, eles seriam desvendados e seriam tratados como algo natural, porque é algo natural, faz parte da lei. Então, no livro Pão Nosso, Emmanuel fala através de Chico Xavier, na página 113, diz o seguinte: é importante observar que o Divino Mestre, após o benefício dispensado, sempre se reporta ao prodígio da fé, patrimônio sublime daqueles que o procuravam. Diversas vezes ouvimos-lo na expressiva afirmação: a tua fé te salvou. Então, Jesus conseguia mexer no espírito a qual ele curava. E a fé religiosa, no seu aspecto, a fé é uma crença nos dogmas particulares que constituem as diferentes religiões. E todas elas têm os seus artigos de fé. Cada religião pretende estar na posse exclusiva da verdade. E isso é verdade. Mas preconiza a fé cega sobre uma questão de crença apenas. É confessar a importância para demonstrar que se está com a razão. Não é a fé que deve procurar as pessoas, mas elas que devem procurá-la. E se o fizeram com sinceridade, a encontrarão. A fé não pode ser prescrita, ou o que é ainda mais justo, não pode ser imposta. A fé, jamais ela deve ser imposta por uma entidade religiosa
ou por um conceito religioso, mas nós, como eu falei no início, nós desenvolvemos a fé. Nós precisamos estar disponíveis para desenvolver a fé, essa fé que é intrínseca, né? E como diz nosso irmão Claudivan, né? Trabalhar a realidade pela vontade de ajudar. Exatamente. É essa vontade. Quando a gente tem a vontade de fazê-lo, a gente se desprende de nós mesmos e dá ao outro, né? E aí eu pergunto, a fé e a razão, elas podem trabalhar em conjunto? Será que a fé é apenas um sentimento, uma emoção, que é algo, um sentimento religioso que a gente simplesmente acredita? Ou a fé ela pode ser direcionada através da compreensão do que há por trás dela, né? Como é que Jesus manipulava aquela energia? Por que ele falava que a tua fé te curou? Mas de onde? Que fé é essa? Né? Como uma pessoa que passou 12 anos, por exemplo, jorrando sangue, em nenhum momento ela teve a vontade de querer mudar aquilo ali. Mas aí se atrela a vontade que ela teve, a fé que ela teve no Cristo, a fidelidade nas palavras dele e automaticamente também pela própria presença do Cristo, emanando o seu magnetismo natural que ele tinha. Então, aliado uma coisa a outra, ela se cura, né? E Jesus contribui para aquilo, né? Então, Kardec diz: fé inabalável é somente aquela que pode encarar a razão face a face em todas as épocas da humanidade. E aí, Joana de Ângeles, no livro Atitudes Renovadas, ela diz o seguinte: fé inabalável é acreditar em Deus, na imortalidade do espírito, na excelência dos postulados da reencarnação e permitir-se abater quando convidado à demonstração da capacidade de resistência, é clara demonstração de que a fé não é real, porque aconteceram fenômenos desagradáveis e até mesmo desestruturadores do comportamento. Significa não somente debilidade emocional, que apenas tem fortaleza quando não há luta. É bem interessante essa colocação de Joana de Ângeles, porque nós temos fé no bom. Ou seja, quando eu estou num estado de inércia de problemas, minha fé ela é inabalável. Mas quando os problemas começam a surgir e a capacidade de resistência para os problemas diminui, porque nós somos afetados até de forma surpresa da vida, a gente titubia na nossa fé em Deus, na nossa fé na vida. Então, como Joana diz, significa não somente debilidade emocional, que apenas tem fortaleza quando não há luta. Ou seja, se eu não luto comigo mesmo em poder desenvolver a minha fé, o meu emocional não está totalmente estruturado. Mas a gente consegue isso de uma hora para outra? Não. A gente consegue isso com os problemas. Em administração, a gente fala que a gente consegue atingir a excelência através dos erros, através do desenvolvimento dos processos, né? Então, quem não erra, não entende e não consegue chegar, não consegue construir aquilo que se pretende. Então é preciso que os erros aconteçam e sirvam de lição, mas que a gente não se desestruture emocionalmente naquele ponto, para que não nos prenda e nos segure ali, mas que a gente entenda e faça esse sentimento crescer, né? Então e aí a gente desenvolve uma fé inabalável diante dos problemas. E quando a fé é raciocinada, tem capacidade de enfrentar os problemas e solucioná-los sem amargura nem conflito, assim diz e continua Joana de Ângeles.
O conhecimento do Espiritismo liberta a consciência da culpa, o indivíduo de qualquer temor, facultando-lhe uma existência de esperança e realizações edificantes pelos atos. Ou seja, a fé ela é uma prova de amor, né? É na vivência do amor, né? Eu costumo dizer que o amor não é apenas palavras, né? Não é apenas o sentimento. Ele é isto também, mas ele é principalmente ação. Eu não posso viver numa relação, por exemplo, onde eu apenas digo que eu amo. Ah, eu te amo. Ah, eu te amo. Ah, eu te amo. Mas eu preciso ter essa atitude, esse amor em forma de atitude, né? Eu preciso trabalhar as minhas fraquezas, as minhas ainda impossibilidades, os meus desentendimentos, até eu falo emocional também, para que eu possa melhorar-me como pessoa, como ser humano, para eu poder ser mais fiel ainda àquela outra pessoa. Seja ela seu cônjuge, seja ela um colega de trabalho, seja ela um amigo do centro espírita ou da igreja, seja como for. Então, somos parte desse amor. O amor, ele é ação. Ele é essa possibilidade de trabalho de si, primeiramente, né? E de trabalho para o outro. É você demonstrar a sua fé de forma firme, de forma construtiva para você e para com o outro nessa relação de via de mão dupla. E aí a gente vai lá para Mateus, capítulo 14, do versículo 22 ao 33, quando fala sobre o medo. Quando a gente tem certezas e a nossa fé ainda não é inabalável, a gente tem medo. Medo de perder alguém, medo de perder um ente querido pela morte, medo de perder o emprego, medo de sei lá, tantas coisas ruins que tem na vida, mas a gente ainda traz ainda em si esse medo, né? Por alguma situação a gente acha que aquilo ali é o ponto focal de toda uma vida. O que eu quero dizer? Por dar um exemplo nisso. Eu estou passando no momento da vida e eu sou assaltado. E os ladrões levam um bem meu, um celular, por exemplo. E eu crio naquilo ali, eu faço daquele momento um todo, ou seja, de um micro eu transformei no macro. Ou seja, eu passo a ter o medo de estar andando. Claro que isso nós devemos ser prudentes, né? Sejais prudentes como a serpente, mas pacíficos como a pomba, já dizia Jesus. Nós temos que ser prudentes perante a vida, perante as pessoas, né? Então, mas nós não podemos tomar como base aquele ponto que causou um desconforto emocional, psicológico na gente e transformá-lo em uma grandeza, como se fosse o todo. E aí tem um exemplo de Jesus com Pedro, né? Que quando Jesus, os apóstolos vão pescar e logo ordenou Jesus que os seus discípulos entrassem no barco e fossem adiante para uma outra banda, enquanto despedia a multidão. E despedida a multidão, subiu ao monte para orar à parte, ou seja, sozinho. E chegada já à tarde, estava ali só. Jesus, no final da tarde, no início da tarde, aliás, estava só. E o barco já estava no meio do mar, ou seja, Pedro e os apóstolos já tinham seguido, né, para a sua pescaria. E açoitado por ondas, né? Então as ondas estavam ali naquele pequeno barco, atribulando um pouco o barco onde estava Pedro e os outros, porque o vento era contrário. Mas a quarta vigília da noite, ou seja, já estava escuro, né? Os apóstolos já estavam perdidos ali naquele mar devido à agitação do mar. Dirigiu-se para eles caminhando por cima do mar. E os discípulos, vendo-o caminhar sobre o mar, assustaram-se e dizendo: é um fantasma,
e gritaram com medo: Jesus! Eles gritaram com medo. Jesus, porém, lhes falou logo, dizendo: tende bom ânimo, sou eu, não temais. E respondeu-lhe Pedro e disse: Senhor, se és tu, manda-me ir ter contigo por cima das águas. E ele disse: vem. E Pedro, descendo do barco, andou sobre as águas para ir ter com Jesus. Mas sentindo o vento forte, teve medo e, começando a ir para o fundo, clamou dizendo: Senhor, salva-me. E logo Jesus estendeu a mão, segurou-o e disse-lhe: homem de pequena fé, por que duvidaste? E quando subiram para o barco, acalmou o vento. Jesus, você veja dois grandes exemplos, né, nesse finalzinho. Jesus já utiliza o seu poder magnético, a sua fé, porque ele sabia manipular as energias da natureza, inclusive, e ele acalma os ventos. E o mar para de titubear, de se movimentar, né? E aí então aproximaram-se os que estavam no barco e adotaram, dizendo: é verdadeiramente filho de Deus. E tendo passado para outra banda, para o outro lado, chegaram à terra de Genezaré. E quando os homens daquele lugar o conheceram, mandaram ter por todas aquelas terras em redor e trouxeram-lhe todos os que estavam enfermos. E rogaram-lhe que, ao menos, eles pudessem tocar a orla de sua veste. E todos que a tocavam ficavam sãos. Ou seja, lembra da mulher que sangrava por 12 anos? Da mesma forma, Jesus vem, volta, diz para os apóstolos que tragam a multidão e que eles ao tocarem sua veste, receberão cura. Então, as próprias vestes de Jesus já faziam parte dele, né? já emanavam essa energia curadora. E outra coisa, Jesus fala assim: homem de pequena fé. Ou seja, se ela é pequena, ela pode se tornar grande. Ou seja, se ela é pequena e pode se tornar grande, eu posso desenvolvê-la. Eu posso buscar conhecimento para deixá-la concisa, para eu deixá-la firme, para eu deixá-la real, parte de mim. E então, eu queria terminar esse nosso diálogo com um poema de Meimei, que ela escreveu através de Chico Xavier, que ela diz o seguinte: não percas a tua fé entre as sombras do mundo. Ainda que os teus pés estejam sangrando, segue para frente, erguendo-a por luz celeste acima de ti mesmo. Crê e batalha, esforça-te no bem e espera com paciência o tempo de Deus. Tudo passa e tudo se renova na terra, mas quem vem do céu permanecerá. De todos os infelizes, os mais ditosos são os que perderam a confiança. Os desditosos são os que perderam a confiança em Deus e em si mesmo, porque o maior infortúnio é sofrer a privação da fé e prosseguir vivendo. Eleva, pois, o teu olhar e caminha, luta e serve. Aprende e adianta-te, brilha a alvorada além da noite. Ou seja, quando a alvorada se abre depois da noite, depois de momentos tenebrosos da nossa vida, Jesus vem e diz: em verdade vos digo, se tivesse fé como um grão de mostarda, que é bem pequenininho, direis a este monte: passa daqui para acolá, e há de passar, e nada vos será impossível. Então, meus queridos, são essas palavras que eu queria deixar um pouco daquilo que eu estudei, daquilo que eu pesquisei. O quanto é importante nós termos a nossa fé fortalecida, a nossa fé firme em Jesus. Viva o amor. Busque em Jesus a fortaleza que ainda lhe falta, assim como eu busco em mim também. Façamos da nossa vida a plena certeza daquilo que possamos, porque o tempo é de Deus, não é nosso. Nós pedimos, mas não sejamos mendigos espirituais. Peçamos para que nós tenhamos sabedoria
para enfrentar a nossa jornada. Sejamos luz e sejamos luz, seja luz por onde passar. Muito obrigado, Deus abençoe cada um de vocês. Muito obrigado mesmo.